Olá, estamos juntos mais uma vez com você que nos acompanha em todo o Brasil. O Esporte em Discussão está no ar neste último dia do ano. Ufa, o ano terminou. Tomara a partir de amanhã tudo seja legal, maravilhoso, com muita saúde para todo mundo. É o nosso desejo, é o desejo da Jovem Pan. Na Copa América, que jogo, hein? Brasil e Argentina, final da Copa América. E aí, de um lado Messi, do outro lado o nosso menino Neymar. Nós falamos muito sobre isso na véspera da final. Horas antes, frente a frente, dois gigantes, Brasil e Argentina. E a nossa equipe estava bancando aqui no Brasil, com o professor Tite, com o menino Neymar, vai dar Brasil dentro da nossa casa. Era, na verdade, um grande aquecimento para a decisão. Acompanhe. Então vai, Flávio, começa com você. Você que é um ferrenho torcedor da nossa amarelinha. Ô Vanderlei, tem muita gente falando, Neymar contra Messi e tal, não sei o que e tal. Pô, que coisa, lógico que é, né? Mas você tem que fazer de conta que não, tal. Mas na verdade, eu acho que o time do Brasil é bem melhor taticamente, bem melhor, taticamente. Mas ele depende da inspiração do Neymar. O time da Argentina é inferior taticamente, mas ele tem um Messi que é maior que o Neymar. Então aí é que gera o equilíbrio da situação, se acaba chegando nos dois. Eu acho que o Brasil vai ganhar o jogo bem. Eu não consigo ver a Argentina o Flávio com nível... está falando sobre a seleção brasileira, nós estamos de volta pela nossa AM 620, o Flávio começou agora falando do jogo, todo mundo vai falar, da decisão da Copa América, Messi de um lado, Neymar do outro, diga, Flávio. Então, eu acho que o Brasil tem todas as condições de ganhar o jogo bem, o Brasil é melhor que a Argentina, melhor. Fator Messi pode desequilibrar? Claro que pode. O Messi é um jogador genial e já desequilibrou muitos jogos, mas para mim o Brasil ganha o jogo bem porque o time do Brasil taticamente é muito superior ao time da Argentina, inclusive o Tite é muito melhor que o Scaloni, e a partir daí, com dois times relativamente equilibrados, jogadores rodados, tenho a impressão de que o Brasil vai ganhar e vai ganhar bem. Com relação a torcer, cada um torce para quem quiser, e você sabe o que eu penso de torcida. Torcida ganhasse o jogo, a China era campeã do mundo, ainda era vice, o Paquistão era terceiro. Para mim, torcida e não torcida, tanto faz. Menos ainda sem público, né, com 10% tal, que normalmente é frufru. São aqueles caras que, esses convidados, normalmente é aquele cara que espirra assim, né? Atchim, tal. É aquele cara que bate palminha assim, né? E tal. O cara educado você tá criticando. Não, mas não é nem cara da bola, é cara que, né? Sabe aquele negócio? Aquele cara todo frufru, que fica se enxugando. Não é? Você não vai ter o cara lá do, né, nada. É o frufru. Vai ser 10% de frufru. Frufru não faz diferença nenhuma no jogo, não muda coisa nenhuma. E pra mim, torcida não muda nada mesmo. O Uruguai ganhou do Brasil com 150 mil pessoas lá e acabou. A Alemanha meteu 7 com o Estado do outro. Não muda nada. Pra mim, torcer. Imagine torcer de fora. Se eu torcer pro Brasil, torcer pra Argentina, sabe qual a diferença vai fazer? Nenhuma, zero, não muda nada. Então, pra mim, esse negócio de torcida, a baita bobagem, uma frescura. Não pode torcer contra, pode torcer a favor. Não faz a menor diferença. Legal. O Zé, e sobre o público, você já... Público, eu acho que Você acha que é o momento de abrir? Eu acho que em algum momento você tem que começar a abrir, mas quem serão essas pessoas? Estão vacinadas? Vão mostrar comprovante de vacinação? Eles vão estar espalhados pelo estádio inteiro? Porque colocar tudo no mesmo lugar é burrice, né? A Conmebol colocou... Uma burrice. A Conmebol, o que a Prefeitura do Rio exigiu da Conmebol? Primeiro, vacinação 48 horas antes, vacinação, teste de Covid, vacinação. Sim. Teste de Covid, vacinação não, desculpa. Teste de Covid 48 horas antes, só pode entrar, então, com teste negativado no estádio, evidentemente. E na decisão da Libertadores, tinha acho que 5 mil pessoas, e a Conmebol foi multada, porque houve aglomeração lá dentro. Todos no mesmo lugar, é claro. Agora não, é tipo assim, 10% por setor. A exigência é que os torcedores sejam espalhados por todo o estádio. Não tem problema. Para que haja distância. Não tem problema. Olha, não é o que dá para fazer, né? O Ricardo Lazarim diz, vai dormir, Vanderlei. Vai, Argentina. Olha, é um antipátria. Eu estou só registrando aqui. O Henrique Lopes de Araújo está conosco também. O Zezé Tricolor, o Márcio Mendes. Quem mais? O João Lanzoni, o Luiz Gustavo. E tem tanta gente mais que vai chegando, nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Zé Manuel, queremos ouvi-lo também sobre a final da Copa América, Brasil e Argentina e todos esses componentes, Messi, Neymar, público nos estádios, o gramado sendo elogiado, virou um tapete.
Virou um tapete. É o Maraca. É o Maraca. Quero ouvi-lo, José Manuel. Bom, sobre a liberação de público no estádio, eu quero saber como é que eles vão responder quando o Flamengo pedir pro próximo jogo dele também 10% de liberação no estádio. Porque o que a Prefeitura do Rio vai dizer em relação a isso? Aqui em São Paulo, o governador acho que comentou que em outubro talvez desse para começar a liberar público no estádio, porque a partir de setembro, pessoas acima de 18 anos estariam todas vacinadas. Então, desde hoje, é uma coisa posta. E desde hoje, né, os restaurantes, por exemplo, podem ficar até as 23 horas, antes era até 21 horas, então fizeram flexibilizaram as últimas horas, digamos assim, essa cautela que tenta evitar o Covid. Diga, Zé. Então, aí eu acho que 10% no estádio do tamanho do Maracanã, não fazendo aquela burrice de colocar tudo amontoadinho num lugar só como fizeram na Libertadores, não vejo problema, só tem essa questão, como é que vão responder agora aos pedidos dos clubes brasileiros daqui pra frente. E aí tem uma outra coisa que é questão de horário, porque aí vai concorrer com o trabalhador que tá indo pro trabalho, voltando do trabalho, em relação ao transporte público, então só dá pra liberar final de semana, não dá, é mais coisa pra ver numa outra hora aí, quando começarem a pedir também no futebol nacional. Em relação ao jogo, também tô nessa aí, cada um torce para quem quiser, eu torço para a seleção brasileira. Eu torço pra seleção do Brasil. A CBF é isso, aquilo. A AF é uma beleza, né? Então, ou seja, vão lá pra dentro do campo e eu torço pela seleção brasileira. Sou brasileiro e torço pelo Brasil, sempre torci a camisa pela amarela, seleção Zé, brasileira. com entusiasmo. Então, sábado eu vou estar lá, vamos lá Brasil, vamos lá Neymar, e aí eu não quero saber o que ele faz fora de campo, o que ele não faz, Nem quero campo, saber você lá dentro quer? de campo, o que faz dentro de campo. Para mim o Messi, o melhor jogador da Copa América, dos melhores do mundo, eu não sei, assim, eu tô vendo aí, disputa melhor do mundo aí, eu não sei, não se bobear, porque falaram do Kanté lá na Champions, agora estão falando do Jorginho por causa da Eurocopa. Será que o Messi, tem força pra dar se o Messi for campeão da Copa América, entra brigando forte também? Para. Não, eu não sei. Nada a ver com Copa Eu não América sei, tô com isso. especulando. De qualquer A forma, Copa América tá fora. eu espero um jogo legal. Quem é favorito? Pra mim, o Brasil. O Brasil tem 100% de aproveitamento nas eliminatórias e na Copa América. A Argentina, na Copa América, empatou 2 jogos, ganhou os demais, tá melhorando o sistema de marcação, tá se defendendo bem, e o Messi que tá resolvendo, tá decidindo. Se o Brasil arrumar um jeito, diminuir o espaço do Messi ali, o Brasil leva esse título e ganha a Copa América com a minha torcida. Certo. E uma rápida pergunta, Zé, o craque da Copa América pra você? Messi. Messi, ok. Meu caro Vampeta, falando sobre todos esses assuntos, queremos ouvi-lo, o Vamp. Diga, Vamp. Primeiro eu vou pra parte política, né, professor? Que o senhor falou aí que, ó, CBF e Governo Federal. O governo federal é bom. Sempre quis a Copa América aqui, né? Não, eu falei com relação à presença do público. Não, então, vai dizer que vai ficar chateado porque não foi consultada? Não. Pra CBF. Para ser, eu vou explicar. É bom. Que o governo a tua pergunta é federal- correta. É que quando autorizou, teve a autorização do Da governo Copa- federal. não, Ou seja, até a Copa atenção, América. Brasil, governo federal, Brasília. O presidente concordou lá e o chefe da Casa, o ministro-chefe da Casa Civil disse: olha, concordamos, mas Com as já avisamos, restrições. sem público. Pronto, essa foi a última posição do governo federal. Agora, com o público, então houve, digamos assim, uma bola nas costas, porque se falou uma coisa, é na mesma competição, e vai se fazer outra. Pronto, é isso que eu estou dizendo. Pode ser que eles estão aplaudindo, ok. E a CBF também disse a mesma coisa. Eu acho que os dois estão aplaudindo. Pronto, é isso que eu queria falar. Tá, entendi. Tanto o CBF como o governo federal. Tá. A final da Libertadores foi em janeiro, né? Fevereiro, né? Fevereiro. Né? Os casos de pandemia estavam maior e não tinha tanta gente vacinada com a primeira ou a segunda dose. Foi liberado também, né? Pela Conmebol. Também estão em 10% também, né? É que nem o Flávio falou. Agora, se aglomerar todo mundo no mesmo lugar, não tem Aí é coisa de se tudo. espalhar. Aí não- já pode lotar o se você estádio inteiro. botar- Você pode ficar todo mundo junto, pô. Prometeram que não. Inclusive com distanciamento de 2 lógico. metros Eu entre sou a favor pessoas desse e sistema aí, ó. famílias. Espalha todo mundo, Claro. tranquilo e com toda a segurança, todo mundo testado, que tem que ver, porque eu lembro que na Supercopa O do Comebol Brasil, queria 50% do estádio, né? Foi negado. na Supercopa do Brasil, iam liberar para os profissionais de saúde lá em Brasília, lembra? O pessoal que estava tudo vacinado, entre Flamengo e Palmeiras. Esse cuidado precisa ter, sim. Isso aí é não, lógico. importante.
Eles iam vai ter que fazer um teste, convidar. vai ter que voltar, né, Claro, Flávio? claro. Tava Mas previsto. sempre com cuidado. Com cuidado. Com o cara que tá vacinado, fazer o teste 2 dias antes, tudo isso é importante, Não, claro é. que sim. Agora, em relação ao jogo, né, eu vejo o Brasil favorito. O Messi vai ter pela segunda vez a oportunidade dentro do Maracanã. Certo. Dentro do Maracanã, que foi na Copa do Mundo. Eu não sei qual seria pior, o 7-1 ou ver os argentinos sendo campeão do mundo dentro do Maracanã. Certo. Independente se liberar os 10% aí que você falou, pode ter certeza que vai ter uns 2 mil argentinos lá fora do Maracanã. Tem mais, tem mais Lá, uma. Aí é por espontânea vontade. Tem mais uma. É importante. O que você falou é importante. Porque dizem que um dos motivos para essa liberação foi a AFA ter forçado a Conmebol a brigar por isso, porque garantindo a vinda de 10 aviões aí, cerca de, ou sei lá, 3, 4 aviões, 500 torcedores já confirmaram que estarão dentro do Maracanã, seguindo essas determinações. Eu não imagino, como diz o Flávio, que tenha um tonto, com todo respeito, que saia de Buenos Aires ou de qualquer cidade argentina para ficar do lado de fora do Maracanã. Isso é o que mais tem. O que não falta é tonto. Do sua lógica ele falou que vai ter uns 1.500, dois que não vai estar lá dentro, mas vai estar lá de fora. Não, sabe o que esses caras pensam? Sabe o que esses caras pensam? Sabe o que esses caras pensam? Eles acham que eles ficarem gritando, feito umas vacas bravas lá fora, vai fazer diferença pro Messi. Como se o Messi precisasse de torcida, de grito lá fora, lá dentro. O Messi é o Messi, pô. Não faz diferença nenhuma. Torcida só faz diferença quando o time tá ganhando. Só aí no Brasil. E a final da Libertadores foi 30 de janeiro, viu, Vamp? 30 de janeiro, né? 30 de janeiro. Então o Messi vai ter mais uma oportunidade diante contra a seleção principal rival, né? Acho que o mundo todo vai parar pra ver, independente do fuso horário, né? Quem gosta de futebol vai... Pô. E é verdade mesmo, é Messi contra Neymar e Brasil contra Argentina. É muito melhor. Eu vinha subindo agora no elevador com o Flávio e falei, ô Flávio, você vê Messi contra Neymar, fora o resto que tem, né? Se o Scaloni não inventar, botar Di Maria no banco, não deixar Agüero jogar, e aqui pro país do Brasil, tem muito mais jogadores interessantes, os atletas interessantes do que a final da Eurocopa. Você parar amanhã pra ver, no domingo, a Eurocopa, você vai ver o Harry Kane como o principal jogador. E o Sterling? É o que é Sterling, mas aí você vê a seleção da Itália é o conjunto. É o conjunto. O Jorginho. O conjunto, mas o jogo passar na Paulista. A imprensa italiana tá pedindo o Jorginho. O jogo da Euro. O Jorginho passar aqui na Paulista, ninguém sabe O jogo da Euro vai ser mais legal e mais bonito. Sim, mas em termos de atrações individuais, o jogadores. Sem dúvida. Aquele desenho público, Europa, primeiro mundo, tudo. Aqui estamos na América do Sul, tudo, mas a qualidade dos atletas vai tá no Maracanã amanhã. Pelo menos 2, né? 2 não, tem mais jogadores. Se pegar jogadores. Se eu perguntar Mas você, esses dois, Neymar, estão muito à frente dos outros. Deixa eu te perguntar, quem são os 2 volantes da Inglaterra? Os 2 volantes da Inglaterra, o Phillips é um e Rice. Rice. Sim, se andar na Paulista, joga sabe. Agora, se pegar o Fred e o Casemiro, o mundo joga no sabe. Leeds e outro joga joga no Manchester United, outro joga no Real Madrid. O mundo sabe quem é. Esses dois, se eu pegar a dupla de zaga, Marquinhos e Thiago Silva, com o Maguire e outro lá, Stones. Maguire e Stones. E mesmo da Itália, né? Mas tem Chiellini e Bonucci do outro lado. Chiellini e Bonucci. Chiellini tá roubando a cena. E Chiellini tá roubando. Joga na Juventus. Aí não. Só que você tem Danilo e Alexandre também que joga na Juventus. Se for o caso, foi esse. Ele tá roubando a cena, primeiro, pela simpatia. Pela simpatia. O que ele tá fazendo na Eurocopa. Mas isso tem um peso. O mundo tá vendo. Não é só a bola. Não é só a bola, porque tá cheio tá cheio também, não é assim. Você viu isso, mas Paulo, tem o que o Chiellini tá fazendo na Eurocopa? Ele é maravilhoso. Então, tem muitos que jogam demais, mas não é só a bola. Para alguns, é só bola. Então, como tem para todos os joga muito também. Claro. Mas ele sempre foi assim. Ele, mesmo na Copa, ele sempre... Não foi o Soares não mordeu ele? Não foi ele que o Soares... Foi. Como tem para todos os gostos, a gente não tem que brigar. Só aquele negócio, como é que é o Karsug lá? Eu não quero te convencer, eu só quero dar minha opinião. Então, nada mais. Certo? Quer dizer, o cara, além de grande jogador, de claramente mostrar que influencia no grupo dele, é ainda um cara que
É simpático. Não, tô falando assim mesmo. O Bonucci, ele... Keline Bonucci. Não, sim, mas o Bonucci, a polícia lá queria tirar ele do campo, achando que ele era torcedor, né? Ele tava comemorando a conquista. Não, então, o Bonucci fora, como fora, eu jogo. Deixa eu só pro intervalinho, porque o Glauco, você sabe que o Glauco é calmo. E o diretor tá ali também. Não, é calmo e também a coordenação lá do nosso Marcelo Sela. Mas já tá no horário, rapidinho a gente vai pro intervalo pela nossa AM 620, mas a gente segue pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes, por todos os nossos aplicativos, pelo nosso Panflix para você. Já voltamos. A gente segue. Então, Vamp, você estava falando, e você falou, não sei o que e tal, mas eu queria só dizer o seguinte: olhando assim, Flávio, Zé Manuel, para o time do Brasil, teoricamente, quem vai ter que ficar com os dois olhos no nosso queridíssimo Messi é o Casimiro, né? Isso. Certo? Casimiro e Fred. Não, eu falei o Casimiro porque tá por cima mesmo. Já acostumado, o pessoal né? acha que ele tá... E já é acostumado, Real Madrid, claro. Que tá vivendo um momento não legal. vai pedir autógrafo. Não vai pedir autógrafo, mas sabe que tem pela frente... Até por isso. Um top de linha. Sabe com quem ele tá falando. Claro, então, claro. E aí, esse combate, o que vocês acham que vai acontecer? O Casimiro deu uma entrevista muito interessante, né? Primeiro que qualquer um fala aí, ó, a Argentina não é só o Messi. Mas também não é só eu que tenho que marcar ele. É verdade. Não é só ele que tem que marcar o Messi. Duelo de titãs, porque o Casimiro, ele joga no Real Madrid, né? Tricampeão europeu seguido, o Casimiro ali, e acostumado a marcar o Messi nos clássicos. Eles se enfrentam nada menos por ano. Ó, 2 já é pelo Campeonato Espanhol. Aí normalmente eles chegam em finais de Copa do Rei. Verdade. Né? Pode se encontrar em Champions. 4 ou 5 vezes a Liga dos Campeões pode se encontrar. Então, pro Casimiro não é nada demais. E o Fred também. O Fred joga no gigante que é o Manchester United. Manchester United. Se você pegar aí, você vai pegar Thiago Silva e Marquinhos. Enfrenta o Messi direto também pela Liga dos Campeões. Barcelona e Paris Saint-Germain se enfrentou várias vezes. Não vai ser mistério nenhum. Isso ajuda demais. Aí claro. Você vai, então vamos pra beirada do campo. O Jean Lodge enfrenta direto, campeão espanhol. É o Lodge, né? Renan Lodge. Renan Lodge. Joga no Atlético de Madrid. Acostumado que também. Aqui só, entre parentezinhos, renovou com o Simeone até 2024. Tá vendo? Quer dizer, então não vai ser novidade. Por isso que eu tô falando que o material humano no jogo do Maracanã, que é maior do que o Wembley. Ai, galera. Mas uns e outros aqui vai discordar. Quer ver? Ele é europeu nosso aqui, vai falar assim, o Wembley Maracanã, Flávio. Não, e pra você caprichar, você tem que falar assim, até o pensamento, Vamp, seja duro, como você costuma ser. Até o cenário, conjunto, a beleza. Rio de Janeiro, professor. É claro. Eu prefiro Londres. O quê? Muito. Aquele relógio tic-tac que fica muito, lá. mas muito, não dá nem pra... A gente tem um pão de açúcar. Mas olha, não, assim, longe. O cidadão que tá... O cidadão que tá discutindo com você ele mesmo. É um súdito da rainha. É isso mesmo. Lá tem o quê? Sabe quem é o presidente da Federação Inglesa? É o príncipe. E aqui é o Rogério Caboclo. Tá aí. Não. O Coronel Nunes, esse baita bocó aí. Pelo amor de Deus. Para com Já isso. tá voltando, professor. Então eu quero contar pra rede toda. Zé Manuel, falando tudo que você não falou, quero ouvi-lo, Zé Manuel. Lá, Zé, só lá tem pub que fala, aqueles vazios pub, né? Pub. Aqui você vai na Lapa, bairro Boêmio. Sobe a Rocinha. Boteco, Cartola. Jamelão. Isso é verdade. De brincadeira, quer falar de Elton John. De Beatles, Tá apesar que esses caras que você falou, Cartola e Jamelão, eu respeito profundamente. Não. Aí sim, tá bom. Eu prefiro. Esses daí, pelo amor de Deus. tem que respeitar tudo. Demônios da Garoa. Anderson do Molejo. Os caras tá louco, eu quero ver se lá tem um Anderson do Molejo. Aí já piorou muito. Eu quero ver se tem um Estamos de volta. Ele é você sincero. que está nos acompanhando Então, pela isso é só nossa concluir, professor. AM620. Eu quero falar pra toda a rede. O Vampeta vai falar também pra você Um pela minuto nossa só, Zé, AM620. Há um conflito aqui. Conflito não. Tá liberado, é que Vampeta, o Flávio, como todo mundo sabe, nesse momento, né? É um súdito da monarquia. Mas eu não falei nada. Ele que tá falando que eu vou falar. 5 motivos porque a Copa América é melhor. Primeiro, lá, o presidente da federação lá é o príncipe. É o príncipe. E aqui é o Coronel. Aqui é o Coronel Nunes. 1-0 pra nós. Como 1-0 pra nós? Maracanã, no Rio de Janeiro. O outro é lá em Londres. Wembley. Wembley em Londres. É, Rio de Janeiro melhor. É?
Rio de Janeiro, lá é pub. Pub. Aí, o Zé vai falando que eu não sei falar inglês. Então esse aí, lá no Rio, vai pra lá, pra Bairro Moema, Jamelão, Cartola, Salgueiro, as favelas. Lá tem o Rio. Lá é o Tamisa. Lá temos Ipanema, Copacabana, Barra da Tijuca. Lagoa. Lagoa. Não, e pra finalizar, nós temos os jogadores, né, que fazem a festa. Ainda vou dar mais um galho. Temos o Anderson do Molejo, que eles não têm. Eles têm lá, sabe o que? Beatles, Rolling Stones. Quem mais é? Elton John. Eu tô lendo aqui. Elton John. Eu tô lendo aqui. Rapidamente. Passou aqui. Esse rapaz não passou aqui, olha. José. Ele tá que tá. Eu preciso só. Vocês estão comigo, vocês agora. Ninguém segura. Só um minutinho. Eu tenho aqui José Prado. José Prado diz o seguinte: olha, os argumentos do Vampeta são fortes, mas pra mim não serve. É o José Prado. Só ele, os outros 10 aí. Isso posto, o Zé Manuel vai falar também. Então, Zé, só pra. Tem um aqui que falou: por que o Flávio não vai pra Londres? Tá vendo? Olha, fica desejando esse negócio. Olha que vai, hein? Zé, eu queria te ouvir também, mas eu queria que o navio dele aí vai lá para dentro do Maldivas. Eu queria te ouvir também, Zé. E queria que você começasse desejo mal, né? Por favor. Porque aí o pessoal também responde, o Flávio e o Vampeta depois, né? Depois que você falar tudo que tem direito de falar. Não, Vanderlei. Se Flávio, liberar, tá morto. Como o Flávio fala, sempre com aquele poder de síntese que só você tem. Então, eu queria... Zé... Vanderlei, posso pergunte, professor. Não, fica aí. Além de tudo que você vai falar, você vai torcer pra quem? Brasil e Argentina, pode ficar claro, porque tá uma disputa aqui, vai Argentina, vai Brasil, vai Messi, vai Neymar. Zé Manuel. Brasil, aqui é Brasil, cara. Torcerei pela seleção que será campeã da Copa América pela 10ª vez. Como é que é? O Uruguai tem 15, a Argentina 14, né? Nós vamos pra 10ª e vamos buscando aí. Daqui a pouco a gente alcança os caras aqui na Copa América. Vai dar Brasil. Só queria dizer o seguinte, que esse programa tá me animando demais. Que nas últimas Copas do Mundo, né? Faz quanto tempo que não chega um sul-americano na parte final de uma Copa do Mundo, decidindo uma Copa do Mundo, né? Verdade. Pelo que o Vampeta falou, ele começou a numerar aqui, a falar que esse joga muito, e esse joga mais do que não sei quem da seleção italiana, seleção inglesa. Falei, bom, agora então, com esses times que nós estamos aqui, nós vamos ganhar a Copa do Mundo, nós vamos voltar a ganhar a Copa do Mundo. É nós aqui. Então, o Vamp me entusiasmou. Ele começou a fazer. Eu pensei que a gente só tinha o Neymar, Copa América, Marquinhos, Casimiro, que Copa não passava. Brasil. Falei assim, o Brasil tem uns 3 ali, 4, Alisson e tal. Dá uns 4 jogadores acima ali, e o Neymar ali, o melhor disparado. A Argentina tem o Messi, aí quem mais, não sei o quê, o Di Maria não tá jogando, tal, quem mais aqui, tá duro na próxima Copa do Mundo, que a gente só tá apanhando dos europeus faz tempo, né? Mas o Vampeta começou a falar que todo mundo joga demais aí, agora me animou pra Copa, Vanderlei. Então, a Copa do Mundo é outra pegada. Zé, sabe qual é o que o Vampeta falou? Tem muito de verdadeiro, cara. A qualidade de alguns jogadores aí, jogam futebol em equipes importantíssimas, tudo isso é verdade. Mas quando tem argentino pela frente, o que acontece comigo, Zé? Você sabe. Frio na barriga. Frio na barriga e arrepio na espinha. Mesmo que fosse a seleção sub-12 da Argentina, eu fico um pé atrás. Mas eu respeito quem não tem nenhuma cautela. Que é isso, são os melhores e pumba, como disse o Flávio Prado, que olha, vai ser fácil o jogo. Flávio, você vai torcer pra quem? A cara dele. Não, aí é Neymar. Vou torcer pro Neymar. É Neymar do obviamente, né? Pro Neymar. Não é Brasil, é Neymar. Neymar e bem. Espero que o Neymar ganhe esse título. Então, o Neymar subentende-se a seleção nacional do Brasil. Então, o Tite, que eu adoro, que eu acho um cara maravilhoso, ser humano maravilhoso, um baita técnico. Então tem alguns motivos para. Agora, não dá para ficar contrariado de ver o Messi ganhar um título. Só o cara que não. Eu tenho muita gratidão pelo Messi, sabe? Porque a gente que gosta de futebol, Vanderlei, sabe o que eu tô falando? Pô, como é que você não é grato, por exemplo, ao Falcão, que você viu tudo? Ao Ronaldo, que você viu todos os gols dele de Copa do Mundo no estádio?
A gente não pode. Como é que a gente não vai ser grato ao Pelé? Coisa única, né? Como é que a gente não vai ser grato ao Maradona, ao Johan Cruyff? É verdade. Então não. o Messi é um cara que fala, caramba, né? Esse cara me fez tanta coisa boa. Aí você vê esse jogo, a mulambada jogando, um horror, né? Aí você fala, pô, se não fosse esses caras, né, o que eu estaria fazendo? Então não dá. Mas é claro que o meu menino não torço contra ele. Não tem jeito. Agora, se o Neymar, se o Messi ganhar, não tem. Realmente não dá pra reclamar, não. Vai ser uma honra pro Maracanã ver um título de um dos maiores jogadores da história do futebol dentro do Maracanã. Eu acho que o Messi desfilando em gramados brasileiros foi, assim, a grande atração dessa Copa América. O campo da Ponte Preta, depois que o Cristiano Ronaldo foi treinar lá, eu peguei um tufo de grama e levei pra casa. O Messi foi pro CT do Fluminense do Rio aí. Então, tem que guardar os tufinhos lá de grama. Ô, Vamp, pra turma prestar atenção. Tá perguntando. Pra quem você vai torcer? Brasil. Porque eu tenho vários parentes no Rio de Janeiro. E onde tá minha família, família, professor. Mas no Catar eu não posso abrir mão dos irmãos do meu pai, né? Mora tudo no Catar, morre em Doha ali. Foram trabalhar com o petróleo dos irmãos do meu pai. 5 irmãos do meu pai, mora lá. E o pessoal da Holanda, né? Van. E os holandeses, tudo. Os holandeses, Copa do Mundo, eles não são muito chegados. Pô, um paísinho desse tamanho, 3 vezes. Ia depender, assim, que a nossa família, por pai de pai, é uma família muito fértil. Pai de pai. Certo. Então, os meus tios têm muitos filhos. Muito fértil. E a depender da tabela, pode ser Suíça, pode ser Inglaterra, eu não sei. Aí eu vou ligar para os meus tios. Não vai ser o Salah dessa vez. Sabe por quê? Não, assim, Fábio. Vamos supor, saiu a Copa do Mundo. Saiu um grupo Brasil, Suíça, Costa Rica e Inglaterra. Eu vou perguntar, se tem alguns parentes aí da Inglaterra, alguém. Senão eu sou obrigado a torcer pela família. De acordo com a origem de alguns familiares. Bélgica, tem isso. Ô, Vamp, você jogou na seleção tantas vezes, muitas vezes. Aí a pergunta é: o Neymar claramente está incomodado com. Ele teve a sensação, e é verdadeira, que muita gente está torcendo contra a seleção. Né? Tá querendo ver o Messi campeão, muita gente está torcendo contra a seleção brasileira. Incomodou o nosso menino. Você jogou na seleção muitas vezes. Quando chegou ao ouvido de vocês, em algum momento, que tinha muita gente torcendo contra a seleção brasileira, você se incomodava ou não estava nem aí? Você também se sentia mal, ficava chateado? Poxa, o meu país está contra a seleção. Como é que é a tua cabeça em cima disso? Por exemplo, eu estava naquele jogo que talvez a seleção... Não, vocês podem até falar mais do que eu, que são mais velhos em tudo isso. Eu acho que a seleção nunca foi tão vaiada como foi vaiada nas eliminatórias para 2002. Teve muita vaia. Não, bandeira. A seleção, bandeira, eu sei. Mas daquele... A de 70, teve um jogo Brasil e Áustria, que botaram o Pelé no banco. Nossa, não, era Brasil Bulgária. Que jogou o Paulo da Caju, né? Caju conta isso. Então, foi uma seleção bem vaiada também. Então, a gente também as mais vaiadas são as que mais ganham. A gente sabia assim, a gente também fez um jogo horrível. Eu lembro como hoje, 15 de novembro, 16 horas no Morumbi, que era 15 horas porque era horário de verão. Eu tava nesse jogo. Gol do Roque Júnior. O treinador? O treinador era... Leão, né? Emerson Leão. Leão. Das bandeirinhas? Jogaram as bandeirinhas. Então a gente vai lembrar. Então foi... A gente jogou mal, saiu, veio os três pontos e fomos embora. Seleção da Copa América de 89, na Bahia também. Aqui estava queimaram o bandeira. Charles. Coincidentemente, José Mesquita. Eu fui um daqueles que atirou a bandeirinha. Quer dizer, é um outro antipátria. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você, especialmente para você, mesmo nessa virada de ano. Inscreva-se, a gente está chegando pertinho de 3 milhões de inscritos e vamos soltar rojões graças a você. Nos acompanhe também pela nossa M620, pelo nosso Panflix. É rapidinho, você se inscreve e tem todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan na palma da sua mão. O hoje gigante, é forte mesmo, Atlético Paranaense também conquistou um título importante neste ano que está terminando, em 2021. A Copa Sul-Americana foi do Furacão, foi do Atlético Paranaense, em final brasileira, diante do Bragantino. Atenção, então a gente pode começar falando com vocês, não podemos deixar de falar do título conquistado pelo Atlético Paranaense. Campeão sul-americano, uma alegria para sua torcida, para o clube, que vivendo um bom momento, enfim, já teve até a votação dos sócios
para permitir a chegada de investidores, pode se transformar num clube empresa, enfim, o Atlético agora ergue o seu troféu. E do outro lado o Bragantino, que beirou, bateu na trave, quase conseguiu também o seu primeiro título internacional, uma curta passagem, ou uma curta permanência no topo do futebol brasileiro, e está ocupando grande espaço, está bem, faz um trabalho importante, enaltecido por todo mundo. Vamos falar então, Bruno, começa com você. Atlético campeão, Bragantino vice, foi aquilo que a gente esperava, um jogo meio amarrado, meio feio, né? Mas de qualquer maneira, valia a taça. Sim, o jogo realmente foi bem amarrado, o gol do Nicão no primeiro tempo e depois poucas chances dos dois lados. E o Atlético, ele não é uma novidade mais, né? O Atlético já é um time bem consolidado entre os grandes times, os bons times do futebol brasileiro. O Atlético é um time que sabe muito bem da sua realidade, isso é importante. O Atlético não sai aí disputando jogador com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, porque eles têm consciência que não tem condição de disputar. Porque às vezes que você começa a ganhar, aí você começa a achar, não, agora eu posso gastar mais, agora eu posso disputar com esses aqui. Eles sabem que não. Eles sabem que o jeito que eles podem brigar com times que arrecadam mais que eles é fazendo diferente, buscando um caminho de andar com o que eles podem, revelar jogadores, negociar. O Atlético é um time que sai um pouco da mesmice até na escolha de treinadores em vários momentos, e os treinadores que eles... O Atlético até troca bastante de treinador, mas eles mantêm sempre a mesma linha. Dificilmente você vai ver um técnico muito defensivo no Atlético. Eles têm mais ou menos uma linha um pouco mais ofensiva de jogo. Hoje o futebol tem o Paulo Autuori coordenando, que é um cara que sabe muito, é um cara de muita qualidade, de muita experiência. Então, o Atlético investiu em estrutura, tem um ótimo estádio, um ótimo centro de treinamento, e pegar o que o Atlético teve nos últimos anos, até por ser um time sem um grande poder aquisitivo, assim, ele não é um time que arrecada tanto como os outros, ele tem que vender. E aí ele revela Bruno Guimarães, vende, revela Renan Lodge, vende. E vende até aqui no futebol brasileiro. Vendeu Pablo pro São Paulo por uma grana muito alta, vendeu Rony pro Palmeiras, vendeu Léo Pereira pro Flamengo. Então ele sabe que pegou esses aí o Bambu de graça e vendeu. Vendeu, pegou do Santos de graça e vendeu pra França. Então é um time que trabalha muito dentro da sua realidade, de uma maneira profissional, tem uma gestão profissional, paga em dia, investiu em estrutura, e revela jogadores, que sabe que não tem grana para disputar com os grandões do Brasil a contratação de atletas, e vai trabalhando dentro do que pode. O que ele pode? Ganhar brasileiro por pontos corridos é difícil, mas dá para fazer boas campanhas, classificar para uma Libertadores, como ele classifica com frequência. E nas Copas dá para ele chegar. Tá na final da Copa do Brasil de novo, ganhou em 2019, ganhou a segunda Sul-Americana. Quem sabe aí numa Libertadores ele consiga chegar um pouquinho mais longe. Ganhar é difícil, mas pode chegar numas quartas, numa semi, pegar uma chave favorável, e a partir daí o Santos, com muito menos organização, chegou numa final. Então o Atlético tem muito consciência do que pode fazer. Aposta muito nas Copas, faz bons campeonatos brasileiros, revela, vende e contrata jogadores dentro da sua realidade. Então é um time muito bem organizado. Ser bem organizado já é um diferencial grande aqui no futebol nacional. Legal, é verdade. O Atlético Paranaense tem feito mais com menos. Sim, sem dúvida. De todas as maneiras, né? Eu tenho feito mais com menos e tenho ocupado um espaço importante, sim, nos últimos tempos. E o Bragantino também tem feito uma boa apresentação, tem caminhado bem no campeonato nacional. Fausto, falando um pouquinho dessa conquista do Atlético Paranaense e também do Bragantino, que também apareceu, uma competição internacional importante para ele. Diga, Fausto. Ô, Vanderlei, fazendo uma análise de investimentos, de clubes que estão se organizando, foi tudo meio perfeito esse ano, né? Se a gente analisar. Por quê? Porque numa final de Libertadores da América temos aí Flamengo e Palmeiras, que são dois grandões, economicamente também os maiores, junto com o Galo Mineiro, e chegaram a uma decisão. Galo Mineiro chegando em pontos corridos. E aqueles que estão um pouquinho atrás na questão econômica, mas de organização não devem, chegaram a uma final de Sul-Americana, que é o Bragantino e o Atlético Paranaense. Então o desenho desse ano da temporada talvez seja um dos melhores dos últimos anos, olhando e analisando a justiça e o que o futebol tem que ser, né? Que o investimento vale muito, o investimento, a organização vale muito. Então, por totais merecimentos, chegaram à decisão Bragantino e Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense em mais uma decisão, que é a decisão da Copa do Brasil, que eu aponto o Atlético Mineiro como favorito, porque ele tá nesse degrau de Palmeiras e Flamengo um pouquinho acima do Atlético Paranaense. O gol do Nicão foi um golaço,
Foi um golaço. Final de Sul-Americana, final de Libertadores, finais em si, normalmente são jogos amarrados, são mesmo. Ontem, os jogadores protagonistas da equipe do Bragantino ficaram devendo, como o Arthur. O Arthur não jogou nada ontem, mas também não dá pra jogar todo o peso. Sábado, aliás. E o que eu achei legal, o Alberto Valentim deu uma entrevista. Você lembra quando a gente falou muito aqui? Será que o Luxemburgo tem alguma coisa na conquista do Palmeiras, na Libertadores da América? Na minha opinião, iniciou-se um trabalho e tem ali, querendo ou não, os seus méritos dentro da conquista da Libertadores do Palmeiras. A mesma coisa do Antônio de Oliveira. E o Alberto disse isso na coletiva, né? Enaltecendo o treinador português pelo que ele tinha feito no comando do Atlético Paranaense, né? Então é muito legal isso tá acontecendo. Os times organizados, bem estruturados, os times que estão fazendo a diferença, e os grandões, Vanderlei, como São Paulo, Santos, Grêmio. O Grêmio é quase uma aberração que tá acontecendo. Eu tiro desse São Paulo Santos aí. Mas outras equipes, Cruzeiro, Vasco, ó como estão ficando pra trás. Então é bom acordar. É bom acordar. Até brinquei com o Daniel Lian, Vanderlei, durante o jogo, ele tava na jornada. Eu falei, ó, não era pro São Paulo estar numa final de Sul-Americana? Né? Pela grandeza de um São Paulo? Se organizar. Né? Então, se tivesse mais organizado, era pra estar numa decisão. Então, parabéns ao Atlético, parabéns ao Bragantino, um trabalho que talvez nem o time de Bragança esperava que fosse tão rápido assim, né, chegar a uma decisão tão importante, e essa vitória do Atlético só reafirma o que a gente sempre diz aqui, que o Atlético já é realidade, já vai brigar por títulos, e principalmente em Copas, que eu acho que nesse momento é o que dá pro Furacão, né? Mas é um time já campeão brasileiro, já é bicampeão da Sul-Americana, enfim. O Palmeiras contra tudo e contra todos, como sempre lembra o professor Abel Ferreira, o português técnico ganhador pra valer da Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras conquistou a sua segunda Libertadores consecutiva, a terceira da história, não é pouca coisa. Quais são os clubes? Você tem fácil? Tenho. Peraí que eu já só pra gente, pelo menos nesses Monterrey minutinhos. do México, peraí, deixa eu... E que a gente não cai na frente do mexicano de novo. A gente, claro, meu time... O Monterrey do México é ser nosso, ele é perigoso, tá fazendo aquela Ah, tem dinheiro, é um bom time. Você o Palmeiras tem a falou, zica até agora. Você falou que Sem o único que deverá dar um pequeno trabalho ao Palmeiras é o Chelsea. Olha, e só pra reiterar o que eu falei no Camisa 10, o Espímpolo tava lá. Eu não quero saber de mulher. Eu acabei de beijar a minha mulher amada, tipo a minha Silvana, pela primeira vez. Quando vocês vão casar? Não sei, cara. Deixa eu curtir Já a tá Libertadores. pressionado? Não, Já tá sendo pressionado pra casar pela sexta vez? Não, é o Silvana. Tô usando o exemplo do que aconteceu lá em você precisa 2012, explicar, Mauro. A gente nunca sabe. Não, tô casado, graças a Deus, com a Silva. Porque aí o Vampeta que gosta de Então falar vamos lá. divórcio, vai falar, vou falar de divórcio. Casou mais que o Fábio Júnior, Mauro. Vai jogar o Al Jazeera, que representa o país sede, o Al Hilal da Arábia, que é o campeão asiático, o Monterrey, que é o campeão da CONCACAF, né, da CONCA Champions, o Auckland, que ele foi escolhido, tá lá, foi né? escolhido. O Auckland foi escolhido. O Auckland é o time que mais participou do Mundial. Esse aí é recolhido. Com protestos. Mais Palmeiras e Chelsea são os que vão participar. Com os meus protestos. E o campeão africano que ainda não está definido. Time da Austrália. Né? O campeão africano ainda não está definido. Só. Então, Al Jazeera... Será que ele vai dar buchiche com esse time africano por causa da cepa aí? Monterrey... Não O campeão da África, o Auckland, Palmeiras e Chelsea. O Palmeiras já teve aquele Mundial 2001 que ele não pôde participar, porque ele foi cancelado, né? A Austrália estava preparada para abrir as fronteiras a partir de agora, dia 1º. Acabou de chegar a informação que a Austrália, o governo decidiu não abrir as fronteiras a partir do dia 1º, esse programa de informação, porque quer entender melhor o vírus. A África não pode, né? Se fosse Então, hoje, eles não jogariam. Então, só para que os amigos saibam dessa informação. Nada aí, né, Flávio? Primeiro jogo vai ser Al Jazeera, que é o time da casa, contra o Auckland. E aí faltam os sorteios, né? E o Palmeiras efetivamente joga o match 4, né? Que eles falam, dia 8, conforme foi dito. E o Chelsea joga no dia 9. Não quero saber agora isso aí. Não, então, o Palmeiras joga dia 8, efetivamente, e o Chelsea joga no dia 9. Isso também já está definido. Então, 8, jogo do Palmeiras, antes de chegar ao título. Como diz sempre Mauro Betting, dia 8 e dia 9 o Chelsea. Isso aí. Então, Flávio, afinal, o que vai dar na final? Você já sabe, né? Eu não sei. Eu sei que o Chelsea estará lá, será campeão contra quem eu tenho dúvida.
E não vou nem falar, porque primeiro eu não quero saber. E segundo, não pode ser acontecido. Não, Vanderlei, não, para. Mas só, o Chelsea agora... E não é comparar Corinthians com o Palmeiras. Não, o Chelsea é agora é melhor do que o Chelsea 2018. Sabe Comparando um pouquinho, mas assim... Mauro. O Chelsea é mais favorito, vinha quem vier. Mauro, nunca tive dúvida em afirmar que o Palmeiras seria campeão, você sabe disso. Não, você falou mesmo. Aliás, Agora, eu pedir desculpa à mesmo. torcida do Palmeiras que eu falei que o gol seria do Rony. É porque o R que veio na minha frente era de Rafael, não era de Rony. Então eu preciso pedir desculpa. Falei o mês inteiro, nunca tive dúvida que o Palmeiras ia ganhar, porque o Palmeiras tinha técnico e o Flamengo não. Então quando tivesse qualquer adversidade do Flamengo, o Renato não ia saber se virar. Então eu falei isso o tempo inteiro. Agora, gente, não pode criar ilusão, é uma bobagem. A chance do Palmeiras contra o Chelsea é praticamente zero. É 0,0001. Não é o Palmeiras. Se fosse o Flamengo, também. Se fosse Flamengo e Palmeiras juntos, também. Se fosse Palmeiras, Flamengo e Atlético juntos, também. Não dá pra ganhar. É muito desproporcional, Vanderlei. É como se fosse primeira divisão contra a oitava. Eu não tô falando de sacanagem. Qualquer time. Não é, se fosse um time se fosse o Boca, fosse o River, mesma coisa. Desde 2012, um time da América do Sul não faz um gol no time europeu nesse tipo de disputa. A maior parte das vezes nem chega. Fica pelo caminho. Então não tem jeito. É um negócio... Então é uma bobagem, porque o Palmeiras ganhou uma coisa tão grandiosa, tão exato, por isso que eu tô falando, não é pra falar de Mundial. Aí fica gerando... Libertadores. Aí fica gerando uma situação que é uma bobagem pra gerar frustração. O Palmeiras conseguiu uma coisa espetacular. Tem que comemorar. O Abel fez uma coisa que ninguém vai repetir. É um feito sensacional dentro do seu mundo. Quando sai do seu mundo, aí é besteira. Não é ilusão. O Palmeiras, se começa a criar esse negócio, aí o Palmeiras não ganha o Mundial, que não vai ganhar, aí vão dizer foi fracasso. Gente, não dá pra ganhar do Chelsea. Outra coisa, não é o Palmeiras, nem o time brasileiro. Não dá pra ganhar. Em relação também ao último, agora em fevereiro, de novo, o Palmeiras ganhou em 30 de janeiro o bicampeonato contra o Santos do Maracanã, num sábado à noite. No domingo ele estava estreando no Mundial contra um time que tem mais dinheiro que ele, que é um time mexicano, que é o Tigres. Então, gente, assim, nunca na história aconteceu, nem em 18, quando foi aquela atropelo de River e Boca Juniors no Santiago Bernabéu, e também o River não passou nem para a final, perdendo para o país sede, o time do país sede, que era muito pior do que o time mexicano que passou pelo Palmeiras agora em 2020, na verdade em fevereiro de 2021. O Palmeiras foi campeão da Libertadores no sábado à noite, e domingo ele estava estreando no Catar. Então, assim, é muito complicado. Agora ainda tem um certo tempo. Deverá ter reforço, é outra história. Mas, Palmeiras assim, enfrentará o vencedor de Al-Ahly e Monterrey, tá? Só chamar o comercial que o cabelo esvoaçante, como aqueles que estiverem em Montevidéu, está dizendo que chegou no horário. Chegou o horário. Nós vamos rapidinho para um rápido intervalo e a gente já volta com você em todas as nossas plataformas. Mas para o rádio a gente sai só um pouquinho, mas continua também pela nossa M620, a rede sai um pouquinho só, mas já volta conosco. Seguimos com o nosso esporte em discussão. É que o Flávio está dizendo que está começando o sorteio, já começou o sorteio lá nos Emirados Árabes para o Mundial de Clubes, que acontece de 3 a 12 Está definido de já. fevereiro. Opa, Flávio, está definido. Então, primeiro dia joga Al Jazeera e Auckland, o time da casa e o Auckland, né, que é o da Nova Zelândia. Aí no segundo dia, match 2, que é o adversário do Palmeiras, Al-Ahly e Monterrey. Quem ganhar desse jogo pega o Palmeiras no dia 8, Al-Ahly e Monterrey. E o Al-Hilal joga a segunda partida contra o campeão africano e esse time pega o Chelsea no dia 9. É isso. Ô, Flávio, só para repetir, o Palmeiras enfrenta quem ou quem? Al-Ahly ou o Monterrey. Tá isso. Molezinha. Dia 8. O Mauro já falou o fundo aqui, embora a câmera não tenha registrado. O Mauro dizendo molezinha, seja Al-Ahly é o campeão da Ásia. Quem? Tá? O Al-Ahly é o campeão da Ásia. Que é isso? Não é o representante do país sede. Não, se chegar vai pegar o Chelsea. Legal. Portanto, já sabemos, era isso que a gente queria saber. O Palmeiras... É o time do Egito, né? Aquele time que tem uma torcida imensa. O Vampeta fala sempre... Zamalek? Não, o Al-Ahly. O Al-Ahly grande, o Egito tem uma torcida. Time, segundo o Vampeta, tem milhões de torcedores. Um dos maiores do mundo mesmo. Al-Ahly. Esse é o adversário, esse ou o Monterrey serão, um deles será o adversário do Palmeiras no dia 8. E é jogo único, né? Jogo único. O que é uma delícia, a gente vai falar sobre isso. Por isso que dá pra sonhar. Delícia, delícia. Jogo único é delícia. Chance pequena, mas muito legal. Gente, chegou a hora de falarmos sobre a grande conquista do Palmeiras aqui também no nosso Esporte em Discussão. Você já ouviu desde as primeiras horas da manhã, o prédio abriu. E ele chegou com malas. Malas e mais malas. É verdade. Estou no carro mesmo. É verdade. Malas de viagem eu não minto. Esse programa de informação. Não, estou mesmo. Eu não desempacotei as malas da viagem. Então, ele chegou, invadiu o prédio, os nossos queridos ascensoristas ajudaram e
nós temos aqui uma área de containers, ele guardou tudo lá. E aí ele vai, porque afinal de contas foi retumbante, levou a família. Eu vi foto lá. Levou a família, foi muito legal. Grande curtição para a garotada e para o Mauro, além de um trabalho brilhante como sempre, curtiu uma vitória importante do Palmeiras, Palmeiras da família, sem dúvida alguma. Então, Mauro, eu até registrei aqui, eu quero que você fale sobre isso. Pincei tantas perguntas e pincei uma que eu acho muito interessante. O pessoal querendo que você faça um relato, que você conte exatamente, se puder, o que saiu do seu coração, você como torcedor naquele momento em que, por exemplo, o santificado, segundo Flávio Prado, Abel Ferreira, chamou o Daverson. Chamou o Daverson. E aí, ele entrou na prorrogação. Só corrigir, Vanderlei, desculpe. Tem 2 Al-Ahly. O Palmeiras jogar com o Al-Ahly da Arábia. Bom, melhor. Da Arábia. Mas não é ruim. O Al-Hilal joga no grupo do Chelsea. Então o Palmeiras ele pega o vencedor do Al-Ahly da Arábia, campeão da Ásia, versus Monterrey. Tá, o que ganhar joga o Palmeiras. Não é o Al-Ahly do Egito. Então, esse caiu pro outro lado. Então, está entre árabes e mexicanos, é isso? Isso aí. E depois, se passar, faz a final. Isso. É isso. Contra o Então, Chelsea. Certeza que na final tá o Chelsea. Você que voltou agora para o ar, aquele que nos acompanha, já pegou essa informação do nosso Flávio Prado sobre o futuro adversário do Palmeiras, que vai participar do Mundial de Clubes de 3 a 12 de fevereiro nos Emirados Árabes. Então, Mauro, eu refaço aqui para vocês todos que estão nos acompanhando. O pessoal querendo que você diga, como torcedor, sim, o que é que você sentiu quando o santificado, segundo Flávio Prado, Abel Ferreira, chamou o Daverson para entrar em campo na prorrogação? E depois, claro, a conclusão, quando ele fez o gol da vitória contra o Flamengo. Essa é uma pergunta e já emendo as duas e você vai discorrer sobre o assunto. O que é que passou pela sua cabeça naquele momento do gol? Ele que você estava trabalhando, a gente sabe disso, mas acima de tudo o seu coração estava lá com uma outra cor, não a tradicional, a cor verde. Sobre isso que eu acabei de falar, por favor, tá todo mundo querendo saber. O Vanderlei, até você sabe, no pré-jogo participei, ainda eu tava... Não, já tinha chegado à cabine lá do SBT no Estádio Centenário, eu participei do pré-jogo com o Gabriel Dias e com o Pedro... Não, Gabriel, não, com você, né? Eu e o Bruno. Você e o Bruno. E aí, na hora de me despedir, vamos para o jogo, a transmissão, eu falei, eu queria agradecer os 6 anos de Jovem Pan, desde abril de 2015 eu estou na Jovem Pan. Aí a pessoa falou, você está se demitindo? Foi demitido? Eu falei, não, a chance de eu morrer hoje é gigantesca aqui no Centenário. Então eu já quis deixar bonitinho, Macho Reis e a galera, o Diogo fazia uma edição bonitinha, sabe? Sobe som, aquela assim, isso, bota assim, Mauro Betti em 66, 2021 e tal, sabe? Aquela coisa e legal. A gente chorando. Chorando, né? Enfim, ok. Mas aí, por sorte, eu comentei isso. Eu estava do lado do Washington Coração Valente. Ele falou: fica tranquilo, Mauro. Eu sou o Washington Coração Valente. Eu quase morri, fui para os Estados Unidos, para o Canadá, para tratar o coração e sei todos os procedimentos se você passar mal. Eu falei: não, eu vou passar mal. Então fica tranquilo. Eu confesso que eu fiquei mais tranquilo que o maravilhoso Washington Coração Valente estava do meu lado. Então, ok, mais tranquilo. Aí vamos à primeira pergunta. Era no intervalo, eu estava exatamente anotando aqui, já estava anotando que o Kennedy ia entrar no time do Flamengo, estava preparando o raciocínio para falar onde é que ele ia entrar, o Michel, provavelmente o que aconteceu, o Michel vai para a esquerda, o Kennedy vai para a direita e tal, e a gente já tinha sacado no finalzinho do jogo que o Rafael Veiga estava puxando a perna esquerda e tal. E eu tinha feito o meu vaticínio, meu palpite era 2-2, né? Ou seja, vai para os pênaltis, e nos pênaltis eu brincava, vai ser 1-0. Vai ser 1-0 o gol do Rafael Veiga. Ele bate o primeiro e faz. Aí o Everton defende todos os outros pênaltis. E o Palmeiras perde todos os outros pênaltis, até porque o Diego Alves é excelente nos pênaltis. Então ia ser 1-0 nos pênaltis, gol do Rafael Veiga. Ok. E tinha sido 1-0. Quando saiu 1-0, eu falei, pô, será que tá em 1-0 o gol do Rafael Veiga? De repente não precisa. Aí o Gabigol, de simplesmente 11 gols e 21 jogos contra o Palmeiras pelo Santos ou pelo Flamengo, vai lá e faz o dele. Eu falei, tá bom, ok. Aí vai pra prorrogação. E eu tinha visto o Rafael Veiga, mas eu falei, não, o Rafael Veiga não vai sair, é o craque, talvez o craque do time, o Dudu até já tinha saído, outra discussão e tal. Aí quando sai o Rafael Veiga e tá o Daverson, e o repórter, o André Galvão, fala, vai sair o Rafael Veiga e entra o Daverson, a primeira coisa que me veio, o grandíssimo Bruno Prado, quando ele falou, a gente comentou aqui na Jovem Pan, lembra? E o Flávio também falou, contra o Vasco, lá em 2021, na verdade, janeiro, ele, no último jogo antes da conquista da Libertadores contra o Santos do Maracanã, ele botou o Breno Lopes para fazer o primeiro gol.
E foi o Breno Lopes que depois, em cima do Pará, foi o gol da vitória. E o Daverson fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro. Fez mesmo. Ele jogou bem, aquelas deversices todas, que ele iria se superar também no Centenário e tal, mas fez gol, deu passe para gol, jogou bem. E a gente comentou aqui na transmissão da Jovem Pan com o Nilson César que de repente o Daverson estava cavando um lugarzinho ali no coração ou na cabeça do Abel. Talvez mais na cabeça do que no coração. Ou o inverso, porque é o Daverson. Então, entrou o Daverson e confesso, até porque já estava o jogo começando, eu estava terminando o comentário para passar para o Theo José, aí eu meio que passei assim, o senhor Rafael Veiga, entra o Daverson mais à frente, o Rony, eu dei uma explicação do que ia acontecer com o Wesley, com o Rony e tal, e confesso que eu não fiz um juízo de valor como comentarista, mas a pergunta é para o torcedor. O torcedor, de fato, me lembrou aquilo que o Flávio e o Bruno Prado tinham falado e que eu também pensava. Pô, contra o Santos, o Breno Lopes, que tinha jogado bem no jogo anterior, foi bem. Foi mais torcida. Foi mais torcida, né? Aí eu falei, vou ficar quieto, até porque, inclusive, na outra transmissão do SBT, e sempre para deixar claro, eu fui contra a saída do Rony naquele momento. Eu achava que o Palmeiras tinha, quando estava perdendo por 1-0 para o Atlético Mineirão, tinha que botar mais gente à frente. Eu era a favor da entrada do Verón, mas não a saída de um outro atacante. E não deu nenhum minuto, o Verón passou e o Dudu foi lá e empatou. Então, assim, o Abel aprendi a criticar, cornetar a alteração, mas entender que no fundo dá tudo muito certo, dá tudo muito sorte. Mas ok, então eu como torcedor eu falei, eu acredito, né? E foi algo que eu falei na transmissão também depois do gol. E aí já entrando no gol. É o Betinho em 2012 na Copa do Brasil. Foi o Fabiano na conquista do Enia no Allianz Parque contra a Chapecoense, o gol da vitória, o gol do título. Foi agora o Breno Lopes. E agora o Deivinho, 21. Mas ele fez o gol de 2018 em São Januário contra o Vasco na conquista do Deca. Sim, mas na época ele merecia ser titular e o bola reserva. O Daverson estava muito bem, embora sempre louco. Né? E aí eu uso duas expressões que aprendi com dois grandes palmeirenses. Um dia, já falei aqui, perguntei para o Filipão, aliás, 2 dias depois da conquista do Deca em 2018, eu falei, Filipão, por acaso você conheceu no... Eu juro por Deus, eu não acabei a frase. O Filipão falou, você vai perguntar, porque a gente tá falando meio do Daverson, você vai perguntar se eu conheci alguém mais louco na vida, no futebol do que o Daverson? Vou te falar, na vida não tem ninguém mais louco que o Daverson. Palavras do Filipão. E outra genial do São Marcos falou, depois do Daverson, o César Maluco virou César Normal no Palmeiras, porque maluco é o Daverson. Então assim, na hora que ele rouba a bola, eu confesso que como o Flamengo estava iniciando a jogada, eu fui anotar um negócio no laptop. E eu levantei os olhos na hora que o Andreas Pereira tá perdendo a bola e o Daverson tá retomando. E aí, entre o lado do torcedor, eu fiquei assim, meu Deus, ele e o Diego Alves. Eu pensei, não vai entrar. É o Daverson, acho que não vai entrar, né? Ele vai chutar pra fora, ele vai recuar a bola pro Andreas Pereira, ele vai chutar pra lateral, vai fazer um gesto pra torcida e tal. Você foi na lógica. Eu fui meio que na lógica. Se é que existe lógica no futebol, mais ainda com o Daverson. É isso aí. Aí ele chuta e a bola entra. Vanderlei, eu vou dizer, eu achei que a bola tinha ido pra fora. Já conversei com muita gente que estava no Centenário atrás do gol em cima, tal, gente da comissão técnica. Alguns fecharam o olho pra não ver. A bola do Danilo Barbosa acharam que tinha entrado, né? A do Danilo Barbosa eu achei muito mais no final do jogo. Eu achei exatamente a mesma coisa pela televisão. Também. E no estádio eu tive a mesma impressão. Gol, e lembrando também que no estádio, exatamente do olho esquerdo, eu estava com problema. Eu tinha feito na outra quarta-feira a operação de descolamento de retina. Eu ainda estava com gás no olho. Então, por exemplo, depois uns 5 minutos depois do final do gol do Daverson, eu estava mais vendo pelo monitor ataques à direita, os da esquerda, porque eu estava com gás no olho, então eu estava com a visão mais prejudicada do que normalmente. Então, naquele gol do Danilo Barbosa, para mim era gol. Ainda eu falei, gol do Danilo Barbosa realmente é Palmeiras para ser campeão. Ainda faltava essa. Mas o Daverson, muita gente fechou os olhos quando viu ele caminhando e falou, não, o Daverson vai perder o gol. E o homem vai lá e faz o gol. E aí, indo além, só um pouquinho da sua resposta, dessa pergunta. O que fez o Daverson bem Daverson? No momento da comemoração, ele arranca a chuteira com que ele fez o gol, uma das chuteiras mais importantes da história do Palmeiras, e pra mim a conquista de sábado só tá abaixo do 12 de junho de 93, o dia da paixão palmeirense, quando saímos da fila. O Daverson simplesmente atira a chuteira para endereçar a torcida do Palmeiras. Aí corta para uma pessoa que eu acabei de conversar, que não vou citar o nome aqui, até porque a gente tá conversando sobre um monte de coisas, e a chuteira também. Essa pessoa está descendo em direção à junta onde está a torcida para celebrar, ficar mais próximo, porque ela estava lá em cima no Centenário. E ela está descendo olhando para os degraus do estádio, no estádio que ela não conhecia, tal, porque é uma pessoa aqui de São Paulo, tal. Ela descendo, na hora que ela está descendo, ela vê um vulto chegando perto do rosto dela, que ele imaginou que era uma pedra. Então essa pessoa, ela faz um gestual de se proteger de uma pedra. E fecha os olhos e abre meio que a mão, assim, por reflexo, como se fosse um São Marcos e São Everton. E a pedra, na verdade, não era pedra. Era a chuteira esquerda do Daverson, que caiu na mão dele como se ele fosse um Everton, São Marcos, um Leão ou Berdan Catani. A chuteira encaixou na mão dele.
Aí ele pega, viu que não era uma pedra, olha, e tem uma chuteira na mão dele. E a chuteira com os nomes dos filhos do Davidson, enfim, a chuteira canhota do gol do time do Davidson. O Davidson, bem Davidson, jogou pra torcida, em vez de guardar o melhor momento da história da vida dele, e essa chuteira tá com o torcedor que tá voltando agora pra São Paulo de ônibus. Que me Deveria contactou. voltar a pé. Não, deveria voltar a pé, inclusive eu vestindo a chuteira do Davidson. Não, ele falou, cara, literalmente caiu do céu, porque não é aquelas coisas como acontece, vocês já viram várias vezes. A torcida, não, e o que ele fez, ele disse, foi muito legal. O pessoal veio correndo em direção a ele e viu que ele estava tão maravilhado que ele falou, não, cara, deixa com ele merece, porque ele não é que ele me dá a chuteira, me dá a camisa, não, caiu mesmo do céu a chuteira do gol do Davidson na mão dele. E é um cara muito legal, ficamos conversando meia hora agora, cedinho. Não fala o nome dele que assaltam a casa dele. Não, pois é, não, até porque a gente tá conversando o que fazer, porque você sabe que eu trabalho com memorabilia, esportiva e tal, enfim. E assim, cara, são várias histórias, são milhões de histórias, mas assim, de novo, como torcedor, Vanderlei, eu consegui segurar o choro na hora do gol do Davidson, até porque tem jogo. Mas aí eu já postei, a Jovem Pan mostrando camisa 10, quando acaba o jogo eu resolvi botar um celular, até porque desde 2016, quando a Jovem Pan mostra na nossa cabine, fala, você não é palmeirense? Pode falar qualquer coisa, que eu não sou jornalista, que eu sou uma porcaria, que eu uso peruca, que eu tive até que passar fita crepe pra mostrar que eu uso peruca, senão ela sai voando naquela ventania do centenário. Só não me diga que eu não sou palmeirense. Não é que eu sou mais ou menos do que ninguém. Eu sou palmeirense há 55 anos, por isso há 31 anos eu sou jornalista esportivo. Então assim, nessa hora, eu resolvi gravar um vídeo pro meu pai. Porque exatamente neste 29 de novembro, hoje, são 9 anos da partida do meu pai. E foi um momento muito complexo, você sabe, eu estava numa outra rádio, quando eu dei a notícia da morte do meu pai, uma coisa meio maluca, né? Ele morreu, na verdade, no dia 29, mas passando pro 30. Quer dizer, perdão, no dia 29 mesmo, de madrugada 29. E eu dei a notícia lá e me segurei, o pessoal falou, nossa, 7 minutos e meio falando, sim, porque era irreversível e tal. E agora eu tô muito mais emocionado por tudo que aconteceu, porque eu não vou dizer que foi o meu pai lá em cima que botou o Davidson para fazer o gol. E até porque eu conheço bem meu pai, mesmo lá em cima, eu tenho certeza que ele não viu o jogo lá de cima, que ele morre de medo. Mesmo morto, meu pai morre de medo. Tem medo de reviver, né? Então assim, e agora muito emocionado com o Pedro Marques de ter feito a entrevista com o Everton, eu postei a foto, o Fernando Praza agora botou um texto muito lindo, uma mensagem muito bacana, o São Marcos também, enfim, sobre essa minha com o Everton, e se alguém duvida do Everton, o que o São Marcos disse pra mim quarta-feira num evento, ele falou, da cintura pra baixo o Everton é melhor do que eu. Até para aquela coisa de trabalhar a bola e tal. De cintura para cima eu me garanto, o Marcão falou. Mas no fundo o Marcão já tá achando que o Everton cata mais que ele. Eu acho que não. E o Everton também concorda que não. Mas para você ter esse nível de discussão, e uma que para mim ainda não se discute, que o Abel Ferreira já é mais treinador do que o Filipão e o Luxemburgo, para mim não tem discussão. Mas só já ter discussão já mostra o que tá fazendo o Abel Ferreira. Tá assim, nesse dia de muita emoção hoje e todos os outros, e para lembrar que eu fiz as contas desde quinta-feira pela viagem, por um monte de coisa, eu só dormi 17 horas, então eu não me responsabilizo por nada que eu tô falando, mas só para voltar à Jovem Pan, que me deu esse espaço, e foi a primeira rádio onde meu pai trabalhou, lá em 1972, e quando meu pai mudou de vida graças ao Jovem Pan, que ele era editor da Folha de São Paulo, mas a primeira que abriu as portas para ele ser um cara multimídia, antes existia o multimídia, trabalhar na Rádio Jovem Pan, na TV Record, que vocês acompanharam lá no aeroporto, aliás, onde eu fiz de madrugada, onde hoje é o hospital, eu fiz o teste de PCR e saí chorando, como qualquer pessoa sai chorando com aquele negócio no nariz, mas eu falei, caramba, em 1972, a primeira vez que eu vim nesse prédio era com meu pai, e não sabia que ia ser jornalista esportivo, e foi a única vez na vida que eu vi o seu Tuta. E agora eu tô fazendo um exame para fazer um jogo no Uruguai, quer dizer, mesmo se o Palmeiras perder, já tá valendo. E num jogo em que eu tava com a minha filha do meu amor, que não é minha filha, mas como se fosse filhota, a Manuela, o meu caçula no estádio, e depois no final do jogo a gente conseguiu entrar junto com o Calabari e o Cecchini, meu amigo, que é neto do diretor do Palmeiras, na arrancada heróica, a gente conseguiu entrar no gramado, roubamos sim um pouco da rede que tinha sobrado. Cara, sabe, e muitas vezes todos nós aqui que somos pais de filhos brilhantes, a gente conhece filho de todos nós aqui, família de jornalista, família de comunicação, a única coisa que o jornalismo me tira é não poder estar comemorando o título com meus filhos há 31 anos, com meu pai e tal. Meu pai não dá para comemorar mesmo agora, porque a gente tá na transmissão, tá na cabine, tá no estádio, tá no estúdio. Mas eu imaginar que ali pertinho, lá no Centenário, onde jamais imaginava, a gente tava ganhando num time que era melhor que o nosso, que era o Flamengo,
E o meu pai ali, minha mãe que também não via jogo ali, e a minha filhota ali, meu filho ali, meus amigos ali, depois a gente consegue invadir o gramado do centenário, porra, é o centenário que vai fazer 100 anos agora. Eu vejo que tudo vale a pena, cara, assim, como a gente perguntou pro Everton, cara, é um sonho o cara vir do Acre fazer essa história? Não, o melhor sonho não é sonhar, nunca sonhei nisso, é fazer, e graças a Deus a Jovem Pan é uma das que me dá essa oportunidade, o SBT também, TNT, enfim, todo mundo. Então assim, a maior vitória pra mim não era o Palmeiras estar lá, ganhar de novo, eu tá lá ganhar de novo, mas eu tá com a minha família, mesmo que minimamente depois do jogo ter aquela emoção. A emoção que eu chamo, todo jogo mostra e eu não posso mostrar, viu, você não é palmeirense, não, cara. De novo, eu não sou mais palmeirense que você acha que eu não sou palmeirense. Eu não sou menos palmeirense também. Eu sou um palmeirense como qualquer outro, uma pessoa como qualquer outra. Que se não chorou quando meu pai morreu há 9 anos, eu agora agradeço demais ao Jovem Pan por me deixar chorando por uma série de coisas. Mas basicamente pelo meu maior amor incondicional. Porque eu nasci amando meus filhos que não tinham nem nascido, nasci amando os meus 3 enteados que são como filhos pra mim, nasci amando meus pais que me botaram aqui em casa, mas sobretudo nasci amando o maior amor incondicional que eu tenho na vida. Que é um amor que já me traiu, já me derrubou, já me rebaixou, já me fez perder cabelo, já me fez perder um monte de coisa, mas eu nunca vou perder uma coisa, que um dia eu vou me aposentar disso aqui, do jornalismo, mas do Palmeiras jamais. Acabou? Começou. Eu não teria o atrevimento e a ousadia de interromper você. Obrigado, Vanderlei. Atenção, vamos ao Rio de Janeiro. Piscando na tela ao vivo. Não sei se é ou se é ainda expectativa. Uma coisa é certa. Ou anúncio pra seleção, como eles queriam, uma né? Coisa Ele, o Asmar, é o Nilson e o Fausto. Uma coisa é certa. Caio Tite, entra o onde Renato. tem a notícia, Rodrigo Viga está lá. Viga, queremos vê-lo e ouvi-lo. Renato Seleção. Diga, Viga. Fala, Vanderlei. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde pra você, boa tarde pros meus amigos aí que estão caçoando, já dizia a vovó de mim, viu, meu caro Vanderlei, desde o Camisa 10, mas faz parte, entendeu? Quem zoa tem que aprender a ser zoado e faz parte desse universo, dessa atmosfera do futebol. Acredite se quiser, ali atrás eu tenho a galera comprando ingresso aqui na sede da Gávea, trocando ingresso, na verdade, para o jogo contra o Ceará nesta terça-feira. Já tem mais de 35 mil ingressos, mas o torcedor do Flamengo vai estar olhando para o banco de reservas, para saber quem vai estar comandando o Flamengo. O meu palpite, a minha apuração, diz que o Renato Gaúcho vai ser demitido nas próximas horas. Acho que não vai nem pegar a chave para fechar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo já está em busca de um outro treinador. A predileção, a preferência, mais uma vez, por um técnico internacional. Dessa vez, talvez não na língua portuguesa, mas talvez no castelhano, vamos dizer assim, no espanhol que vem da Argentina. O nome da vez, o predileto, o preferido do Flamengo é Galhardo. O Flamengo está disposto a botar a mão no bolso, gastar alguns bons milhões, ou de pesos, ou de dólares, ou de reais, para contratar o Galhardo, que é tido como um dos melhores técnicos emergentes do futebol sul-americano, para principalmente organizar taticamente um time que tem muita qualidade, mas que ainda sob o comando do técnico Renato Gaúcho, mostrou extrema deficiência. É uma semana importante porque o Flamengo tropeça amanhã, o Galo já é campeão. E no sábado nós temos eleição presidencial, então tem aquela história, né, Vanderlei, de dar uma resposta rápida à torcida, e nada melhor do que uma notícia em cima dela. E quando a notícia original é ruim, a perda da Libertadores da América, você tem que mudar essa chave muito rápido. E essa chave se trata da contratação de um grande treinador. Tem um óbvio aí, tem um obstáculo, que é a seleção do Uruguai, que está de olho também no Galhardo, mas o Flamengo está disposto a fazer um esforço, botar a mão no bolso, afinal de contas já tem a folha mais cara do Brasil, 22 milhões e 600 mil reais por mês, para contratar o técnico argentino, mais um gringo que deve aterrissar por aqui, viu, Vanderlei? Só uma perguntinha para liberá-lo, meu caro Rodrigo Viga. Você acha que essa definição será dentro do horário comercial, até às 18 horas, ou esse capítulo vai se arrastar invadindo a noite? Eu acho que a gente pode dizer que vai ser definida nessa segunda-feira. Agora, se vai ser comercial, não comercial, se vai ser no horário tradicional, não tradicional, se vai ser... Lembra do overnight, Vanderlei? Se vai ser no overnight ou não vai ser no overnight, eu não sei. Mas vai ser uma reunião bem duradoura. O Renato tem por hábito entregar o cargo em momentos de fracasso, e esse foi um fracasso, já tinha feito isso na Copa do Brasil, então acho que não vai ter muita dificuldade para isso acontecer. Eu diria que no dia de hoje, agora...
pontualmente, eu não sei que hora vai sair, não. Pode ser no overnight, viu, Vanderlei? É um palpite. Legal. Um abração, Viga. Bom trabalho para você. Brilhante como sempre. O Viga falando do Rio de Janeiro. O Flamengo deve definir a saída ou a permanência um pouquinho mais, porque o contrato dele vai até 31/12, né? No Flamengo. Vamos aguardar o que vai acontecer. As informações da Jovem Pan todinha levará para você. Muito bem. Agora sim, dá tempo de a gente ouvir o Flávio Prado sobre essa conquista importante do futebol brasileiro, do Palmeiras e também o nosso Márcio Espímpolo. Flávio Prado. Para mim, temos que acreditar muito dessa conquista ao Abel. Muito, muito, muito. Ele, desde o começo, ele falava, eu sei o que eu estou fazendo e sabia mesmo. Foi vítima de um monte de críticas, inclusive críticas vazias, porque ele foi atacado pela torcida do Palmeiras. Sim. E ele estava fazendo testes para ver quem poderia ajudá-lo na hora que o time não suportasse. E nós estávamos pensando num jogo que poderia ter prorrogação. Então não custa lembrar que ele colocou o Luiz Adriano para ver como é que o Luiz Adriano vai reagir. Ele foi colocando jogadores. O Daverson foi bem, o Wesley foi muito bem. Como ele já tinha feito um pouquinho antes, o Mauro lembrou do primeiro jogo, né, da primeira conquista do Breno Lopes, mas ele fez aqui também com o Veron, naquele jogo contra o Atlético Mineiro. Lá deu certo, né? Pegou a performance do que ele fez pela terceira vez. Então não é por acaso. Quando o Daverson entra, ele entra... o Andrés Pereira falhou, sim, mas a marcação era para forçar o erro mesmo. Era uma coisa pensada. Quando o Palmeiras sai, faz o gol, ele tenta, ele arrisca por uns 10 minutos sair um pouquinho mais, fazer a trocação com o Flamengo e faz o gol, poderia ter tomado. Foi um risco, foi uma coisa ousada e uma coisa inteligente. E depois ele caiu no sistema dele, fechado, contra-atacando, correu o risco de tomar o gol e tomou o gol, mas aí manteve a frieza, aquilo que o Abel faz como gesto, e acabou fazendo o gol, não por acaso. Acho que ali realmente foi uma situação em que ele forçava o erro do adversário. O Flamengo exposto, o Flamengo atacando, e ele acabou sendo feliz. Você tem que ter um pouquinho de sorte também. Mas tinha uma estratégia pensada, coisa que o Renato não tinha. Durante a transmissão, quando o Felipe Luiz coloca a mão na coxa e vai sair, o Nilson até brincando, né? Falou, será que o Renato vai fazer alguma estratégia? Eu fiz, entrou o René, velho. É diferente. Uma coisa é você tirar o Rafael Veiga e o Dudu, olha o tamanho disso, né? E colocar o Wesley e Daverson, mas você sabe o que você está fazendo. Você sabe o que você está fazendo, o que você deseja. O Renato troca 6 por meia dúzia, é o que dá para ele fazer. Por isso que eu sempre apostei no Palmeiras. O Palmeiras tem um técnico. Uma final, ela não é casual. Tudo pode acontecer numa final? Pode, mas é muito difícil. 95% das coisas serão lógicas. Você joga com 5% da eventualidade. É claro que o Abel não pensou na falha do Andrés Pereira. Claro que não. Mas ele imaginou que você força o erro e aí ele pode acontecer ou não. Então é uma coisa pensada. Por isso que o Abel tem tanto mérito nessa situação. E o Renato, ele contava com a sorte. O Renato, ele não estuda. Aí você tem que ter ideia, tem que pensar, tem que ter estratégia. O Renato não tem capacidade de fazer uma estratégia. Ele é um ótimo administrador de grupos e realmente ganhou coisas importantes. Não é para jogar pela janela, mas infelizmente aqui no Brasil a gente criou essa coisa de gestão de grupo, tentar fazer unir e vamos embora. E o treinador não consegue trabalhar, não consegue pensar, não consegue estudar. O problema é que o Renato, ele é um difusor dessa ideia que não precisa. É a frase que ele fala, né? Quem é bom, quem sabe faz, quem não sabe estuda. Vai para a Europa, vai tentar aprender. É uma frase, né? Para um país como o nosso, onde o estudo é considerado um motivo de deboche, principalmente do país, presta um desserviço horroroso. Então foi muito bom que aquele que estuda tenha vencido aquele que entende que quem sabe não precisa estudar, vai para a praia. Frases do Renato. Estou repetindo as frases do Renato. Falas do Renato, inclusive não são verdades, mas é uma pena. Eu já falei isso várias vezes, né? Ele estuda bastante, só que ele fica com essa tese que realmente é um desserviço. Mas não parece que ele estuda, não, viu? Porque a gente estuda menos com o Abel. Ele estava absolutamente perdido quando o Abel sempre tranquilo. A gente não via o Abel nervoso, o tempo inteiro o Abel tranquilo. Ele é nervoso, mas o rosto sereno e o Renato sem saber o que fazer. Sabe aquela cara, você olha e fala assim, nossa, parece o dia que entraram na minha casa e assaltaram. Não sabia o que fazer. O que você vai fazer? O Renato parece que ele está perdido. O que eu estou fazendo aqui? Então, realmente, e até por isso tudo, eu acho que o Abel deve ir embora. Vão cobrar dele um tricampeonato. E aí já é um pouquinho demais, né? Pode até acontecer, mas é um pouquinho demais, né? Acho que fica muito difícil. Vão cobrar dele conquista no Mundial, que é uma coisa impossível.
Olha. 99,99999% impossível. É impossível, é bobagem. Aí, ficar jogando com ilusão é besteira. Então não dá pra ganhar e vão cobrar dele ganhar. Já não sei se o Palmeiras passa do vencedor do jogo do time do Egito, lá o Al-Ahly e o Monterrey. Já não sei. Aí é o nível que o futebol brasileiro está, infelizmente. Mas o nível é esse, do mexicano e do time do Egito de alto nível. Vai ser dura a semifinal. Se passar, pega um time que é infinitamente superior e mesmo vindo tirando o pé e tal. Você olha o time dos caras, não tem como, né? Lukaku, Kanté, esse goleiro espetacular, o Mendy, nossa, Marcos Alonso. O time é espetacular. Eu prefiro, com todo respeito ao Mendy, eu prefiro o Everton. Não, tudo bem. Não, eu sei, mas dos outros 10. Mas enfim, jogadores espetaculares. O Mendy é excelente. O Havertz, enfim, é um time, não tem como você encarar um time desse. É muita diferença mesmo. Um baita técnico, não é o Renato Gaúcho, excelente, é o Tuchel, né? É diferente, é outro papo. Então, realmente, eu não vejo nenhuma condição. E não é o Palmeiras, não. Não é o Palmeiras, não. Já falei, fosse Palmeiras, Flamengo e Atlético, uma seleção dos três, também não dava. E o nosso Márcio Espímpolo não poderia deixar de falar dessa conquista importante no Palmeiras no esporte em discussão. Vanderlei, o futebol é apaixonante por causa disso, né? O favorito dança, o que não era favorito passa pelos que eram favoritos 2 vezes. O Atlético era favorito contra o Palmeiras, o Flamengo era favorito na final e perdeu. Por causa desse discurso do Mauro da chuteira, tirando a parte familiar, que emociona mesmo, mas essa parte da chuteira é uma coisa que o esporte proporciona, enfim, é muito legal por causa disso. Eu vou almoçar de graça pra Chuchu por causa de aposta que eu fiz. Vou ter que pagar a aposta pra Chuchu que eu perdi. Você apostou dos dois lados? Que apostar aqui se aposta. Só um. Por isso que eu jamais aposto mesmo, Bet. Do início ao fim, Nilson César. Sim, Nilson César. Agora ele não falou que o Renato era técnico da seleção. Asmar também não falou. Viga não falou e Fausto Favara também não falou. Nada de citar ninguém falou que o Renato era técnico da seleção. Ninguém falou. Ninguém falou. Agora ninguém falou mais nada. Mas por isso que o futebol também é apaixonante, Vanderlei. Se o pênalti do Hulk entra, o Palmeiras poderia não ter jogado a final. Entendeu? Se o Felipe Melo não tá com problema no joelho, o Piquerez não jogaria na função que ele jogou muito bem. Verdade. O Scarpa nem teria se colocado à disposição para fazer essa função que ele fez e muito bem. Não teria ido para Hortolândia aí, ter se esbaldado de leite condensado, como ele colocou no Instagram e já comendo traquinas. E tá certo. Se o Miguel Ángel Ramírez, que era meu primeiro nome, agora fala por mim só. Bem lembrado. Aceitado, lógico. Se o meu segundo nome, que era o Heinz, tivesse aceitado... E o Sampaoli, que pediu quase 2 contos? Então, sabe qual era? Não, isso o São Paulo e antes do Luxemburgo. Eu tô falando depois do Luxemburgo. Já o São Paulo não podia ser naquele momento. Qual era o meu treinador? Primeiro era Miguel Ángel Ramírez, depois era Heinz. Ninguém falava do Abel. O terceiro, quem era? Eu não tinha. Talvez nem o Palmeiras tivesse. Gente, se você falasse Abel Ferreira na hora, eu ia parar e falar, Abel, quem? Google. Eu lembraria o que eliminou Google, o Jorge Jesus pela... Ok, eu lembraria. Entendeu? Google, Vanderlei. Por isso que o futebol é maravilhoso. E tem que estudar pra você descobrir o Abel Ferreira no Paok. O Daverson... o Luiz Adriano teve um monte de chance, pisou na bola, não correu, xingou a torcida, você entendeu? O Daverson, nessas idas e vindas do Palmeiras... O Andreas Pereira errar aquele lance como errou, a bola cair no pé do Michael, super valorizado na opinião de muitos, é um jogador comum, a bola caiu no pé dele, ele poderia ter feito gol, chutou pra fora. Se cai no pé do Gabigol ali, caixa. Os melhores jogadores do Palmeiras se comportaram do jeito, os melhores do Flamengo não jogaram bem. O Bruno Henrique não jogou bem, o próprio Gabigol que fez o gol não jogou bem, Andreas Pereira não jogou bem, os laterais do Flamengo não apoiaram, e o Renato Portaluppi na hora de fazer a tática, não adianta você esperar alguma coisa de parabéns Palmeiras pela conquista. Seria muito legal o Abel ficar, acho que não vai ficar, até me mandaram um vídeo aqui do avião, Mauro, não sei se você viu esse vídeo, não. O Abel já pegou o intercomunicador que as aeromoças, alô, mantenham os cintos afivelados, ele já teria se despedido dos jogadores, fez um discurso inflamado até se despedindo, tem membros da delegação chorando nesse discurso que ele fez na volta do Palmeiras, então, isso? Tudo indica que o Abel tá mesmo puxando o carro, que é uma pena para o Palmeiras, que foi um casamento perfeito, hein? Aconteceu no avião, aconteceu. Ele pode, por estar emocionado, ter usado palavras, na coletiva também ele fala, eu preciso estudar, eu não posso, aqui com esse calendário eu não consigo trabalhar. Mas tudo vai e a gente não se encaminhando para que ele realmente puxe o carro, que é uma pena para o Palmeiras, que foi uma relação que deu muito certo. Olha,
Primeiro, jogo único, uma delícia. E não é porque o Palmeiras ganhou. Mas foi um fracasso, hein? Não. Por quê, Flávio? Achei uma Porque, delícia. por exemplo, Achei- a cidade não se envolveu. A cidade não se envolveu. O Guayaquil estádio não lotou. A torcida do Palmeiras, a torcida do Palmeiras não acreditou, porque não foi. Tava caro, Tava caro pro Flamengo também. Não tem 12 mil palmeirenses com condição de ir. Opa, peraí. Só uma coisa. Eu continuo contrário ao jogo único, tá? Pra deixar muito claro. Eu não gosto da ideia. Mas em relação ao jogo, até por característica do uruguaio, né? E característica de Montevidéu. Assim, sexta e sábado, os restaurantes continuaram funcionando até a mesma hora. 11 da noite, 10 da noite. Não mudou nada pra É eles. deles, é da característica dele, tem que ser respeitada. Tá. E eu acho até que é um país mais do que respeitável e admirável. Foram mais de 50 mil brasileiros. É muita gente. Também acho. Eu sou ruim de uma parte de matemática, mas essa é de contar direitinho. A cabeceira à esquerda das cabines, onde estava a torcida do Flamengo, praticamente lotada e espremida. A do Palmeiras, se você juntasse todo mundo, sobraria um gomo. É verdade. Agora, o que é fundamental é a diferença da conta. A que estava de frente para a televisão, eu contei, porque a gente chega 15 horas antes. O Flamengo ocupou 33 gomos. Lembra como era a guerra de gomos na parte de cima do Morumbi? A do Flamengo ocupou 33 gomos e bem apertados. A do Palmeiras ocupou 6, para não dizer 5, bem espaçados. Então, assim, eu acho que tinha mais de 70% de rubro-negros, tá? Mas eles compraram a final. Tinha muita gente, foi uma festa. A torcida do Flamengo gritou menos? Sim. Palmeiras deu equilibrado, o jogo também levou aquilo que você sempre faz, o time que tem que levar a torcida, que é uma pena. Mas foi uma festa. Quanto a isso, foi muito legal. Deixa eu só dar um recadinho rápido, que eu tô olhando pro relógio, porque a gente precisa dar uma pitadinha sobre o Corinthians, importantíssimo. A gente falou da conquista da Libertadores, a gente fala já. Mas eu só queria dizer o seguinte, jogo único, o Mauro discorda e eu respeito, claro. Para mim, sempre achei maravilhoso, jogo único, emoção. Eu estava até torcendo, eu até escrevi isso antes de acontecer ainda bem a definição. que era jogo único. Então, mas não importa, Não, poderia sim, ser mas desfavorável. você- Mas o jogo único eu acho uma delícia. Estava torcendo para, claro que isso machuca muita gente, ir para as penalidades. O Mauro sabe que ele brinca comigo, que nós Teve gostaríamos só de pênaltis, o sempre tudo, né? Objetivo do Palmeiras atingido. O trabalho do professor Abel Ferreira tem que ser carregado nos ombros, porque ele conseguiu chegar à final e ganhar o título. Não há questão nenhuma disso. Ele tem méritos e merece aplausos. Na minha opinião, ele contou também, e vencedor é ótimo que tenha isso, contou com sorte. Sempre tem. Faltou sorte para o Flamengo, estamos falando deste jogo, e teve sorte pacas pro Palmeiras. Aquele momento, atenção, quem escorregou não foi um zagueiro chamado Nogueirinha, foi o Andréas Pereira. E ainda, além de ter escorregado, faltou perna de reação. Porque os caras estão mortos, dos dois lados. Exatamente, isso mesmo. faltou Humano. perna de reação e esperteza de Daverson, que ficou ligado no lance. Que o cara cometeu aquela grande falha, ele deu sequência e depois prosseguiu. A sorte para todo mundo, para quem tem menos ou quem tem muito, é uma força inexplicável. Você tem que considerar isso. E é inexplicável e tem um peso espetacular. Ótimo, ganhou. Mas os dois lances não foram, na minha visão, a meu ver, fruto nem de planejamento e nem de vai acontecer isso. Claro. O primeiro gol foi planejado. Não. gol Eu foi estou pensado. falando O lance do do Daverson. momento decisivo. Embora você vai dar uma mordida na frente. Sim, mas você acha que por mais que não Vai tenha... tentar recuperar a bola. Flávio, o Mauro, Sim. por mais que não tenha estudos, entre aspas, estão entendendo, foi colocado Claro, sobre claro. a mesa aqui, o Renato Gaúcho. Para isso, não há necessidade de ser PhD sim. e falar assim, olha, Guardiola. aperta lá. Isso você acha que o Renato fala ou não? Você acha que ele não falou? O Gabigol não sabe. Aperta lá, isso não tem? E pro nosso Bruno Henrique, aperta lá, você acha que ele não fala? O André, o Abel também falou isso, é claro, sem dúvida, ele pode ter falado muitas outras coisas mais profundas, mas nesses dois lances que decidiram o jogo, a gente tem que
colocar uma pitada de sorte aí. E isso não tira a santificação que o Flávio faz do Abel Ferreira, que eu acho que ele é bom mesmo. É bom, eu não só estou dizendo que existe exagero, por exemplo, em dizer que ele é uma anda, que ele é ruim. santificar o Abel e destruir, no fato de não saber nada, o nosso queridíssimo Renato Gaúcho. Só isso que eu acho, né? Está terminando mais uma edição do nosso Esporte em Discussão, edição 31 de dezembro. Este ano vai embora. Tomara que com ele muita coisa ruim não volte mais. Todos nós torcemos para que o próximo ano, que está quase começando, seja ótimo, seja melhor para todo mundo. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Se inscreva no nosso canal Jovem Pan Esportes. Continue acompanhando toda a programação da Jovem Pan. Baixe o aplicativo Panflix. Feliz virada de ano. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.